criança, eu não te posso dar esse doce hoje. Vamos postergar esse momento de prazer? E ver prazer nisso que eu estou fazendo? Porque senão, o doce que você come hoje é a casa que te vai fartar amanhã. É assim que a gente faz caridade. Ancorando a luz na terra. Sendo a diferença que a gente quer ver no mundo. E, sobretudo, cultivando sobriedade sempre. Então a avó começou explicando hoje que, em primeiro lugar, você tem que aprender a se desapegar de tudo que a terra tem a oferecer, dando a cada uma dessas coisas o rótulo de algo que você precisa. Porque ao fazer isso, você cria relação de dependência, e o problema não é querer, mas é o apego que traz o sofrimento. Primeira parte, a avó falou isso. Depois a avó começou a falar para você que se você passa o dia alimentando, olha o problema, a fraqueza dentro de você, outros sentimentos nobres não farão moradia no seu interior, nem a disciplina. Olha, quando você fala, felicidade vem aqui dentro, ela fala, olha, eu estou por detrás dessas paredes que você criou. Eu não vou entrar, eu já sou a casa, eu sou o seu espírito, que você não enxerga. Dado o número de paredes que você levantou, dentro da qual você vive morando. A ilusão do universo material. Olha o problema. E agora a avó está falando que dentro da sua realidade imediata, para alcançar aquilo que você quer, não existe impedimento, que é o que sempre trava a gente, né? Psicológico e emocional, porque a vezes você tem as condições físicas, o dinheiro, o tempo, tudo isso você tem. Pouco, mas para alcançar o que você quer, você tem. Para dar o primeiro passo, você tem. Então, 99% do que te bloqueia, do que você diz que impede você de chegar onde que você quer chegar, não está relacionado ao tempo nem ao dinheiro. Porque tempo você tem. E dinheiro também. Aí você fala, mas aqui, olha, eu não tenho disciplina. Disciplina não entra em casa de gente que hospeda a fraqueza, a derrota, a incompreensão. São todas irmãs. Elas moram tudo dentro de você. A impaciência. É verdade. A intemperança. Você alimenta elas, cada uma aluga um andar inteiro dentro do seu prédio interior. É verdade. Aí todo dia você alimenta aquilo. Daí você quer ter sentimentos nobres. Morando aí dentro não vai ter. Tudo aquilo que a vida convida você a querer é um exercício, como que dizer, para que você fique ocupada. Estando ocupada, deixe de se conhecer. E deixando de se conhecer, deixe de entender que é uma prisão ao universo material. E que preso dentro dele, o seu espírito nunca vai poder brilhar toda a luz que ele tem. Vai estar sempre alimentando um personagem que reencarna uma vez, outra, 1000 vezes. Prazer, você não me conhecia, né? Sua avó Vicentina, como que dizem, né? Um personagem criado que vê e ouve os espíritos. E a partir do conhecimento que os espíritos passam, a gente compartilha na forma do lembrete da alma. Olha que coisa mais profunda essa.
Lembrete da alma com Vicenttina, sabedoria para a vida. Oh, 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 oh. Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Todo dia, né? A vida fala pra gente, olha, você diga que o que você quer que eu te dou. Daí você diz, eu seria feliz se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Daí a vida diz assim, pronto, então faz esse caminho aqui que você vai ter isso, que você vai ter aquilo. Daí ela não fala que você vai ser feliz lá, porque quem está dizendo isso é você. Porque Deus falou assim, né? Olha, Jesus no caso, né? Que não é a mesma pessoa, viu? Daí Jesus falou assim, você busca para todo lado, mas você não vai achar, porque o reino do céu está dentro de você. E algum fala, eu não quero o reino do céu, eu quero riqueza. Não, você foi educado que na hora que você tiver aquilo que a vida tem a oferecer para você, daí você vai ser feliz. Olha como que são as coisas, né? Algum diz, não, eu não quero muita coisa, não, vó. Eu só quero paz aqui na minha casinha, tudo para minha família, felicidade. Minha neta, você quer alguma coisa? Já é bastante coisa. E se essa coisa está relacionada com alguma coisa desse mundo, olha, você está de frente para o universo material e está de costa para Deus. É desse jeito. Porque você fala, olha, algum quer ser rico e milionário, eu só queria poder ser feliz, né? Como quer dizer, cuidando da minha família, tendo dinheirinho, né? Ai, como que isso é importante para mim e tudo. E a avó diz, tudo aquilo que a vida convida você a querer é um exercício, como que dizer, para que você fique ocupada, estando ocupada, deixe de se conhecer. E deixando de se conhecer, deixe de entender que é uma prisão ao universo material. E que preso dentro dele, o seu espírito nunca vai poder brilhar toda a luz que ele tem. Vai estar sempre alimentando um personagem que reencarna uma vez, outra, 1000 vezes. Porque Jesus era um mestre, né? É muito sábio. E ele disse, lá onde que tiver o seu coração, olha, lá também estará a sua alma, o seu espírito. Por isso que ele falou, olha, você busque primeiro o reino do céu, a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Não é que ele disse que depois você vai ter um carro de luxo. O que vai ser acrescentado é a plenitude que você primeiro construiu dentro de você na forma de uma ideia errada, equivocada, que não existe. Que a hora que você tiver o que você acha que você quer, aí aquilo vai se preencher. Ai, como que algum se faz assim, né? Como que dizer, de pessoa infantil quando fala, se eu tivesse só a condição financeira de me cuidar e de não dar trabalho para minha família, e até mais se eu pudesse cuidar da minha família, e até mais se eu pudesse ter, por exemplo, uma família que além do pai e da mãe, né, casar, ter filho, aí eu seria feliz. Mas ela projeta tudo isso e diz que aí ela seria feliz, mas não é só isso que ela quer. Ela quer no dia de hoje ser escutada, ser entendida. Ela quer no dia de hoje muito mais do que aquilo que ela conta para ela mesma,
que tendo no futuro, seria feliz. Você consegue entender o que a avó está falando? Porque você se encaixa nisso também. Quanto mais paz você não teria, me diga só. Se você, no dia de hoje, parasse de querer as coisas. Ai, vó, mas daí eu vou ficar deitada na cama. Não vai. Você não vai ficar deitada na cama. Porque não faz sentido. Ah, vó, mas você disse para não querer nada. A avó fala isso no sentido de você... Olha... Tirei a tomadinha aqui que estava ali esquentando já. A avó fala isso no sentido de você não criar relação de dependência com as coisas para depois, só depois, você se permitir ser feliz, minha neta. Ah, eu não faço isso. Toda hora a gente pode estar fazendo isso sem perceber. E alimenta dentro da gente a fraqueza. A fraqueza fala, olha, eu estou com fome. Daí você fala, o que você quer hoje? Aí ela fala, pensa que você precisa de alguma coisa que você não tem. Ou que precisa que outro te dê. Tipo o que? Você fala para a fraqueza. Aí ela fala, tipo alguém que se comportar do jeito que você prefere, para você estar em paz, para você estar feliz. Ah, é só isso. Aí a fraqueza fala, oi, para você me alimentar isso basta. Daí você fala, peraí que eu vou fazer isso sem eu mesmo perceber. Aí você vai no mercado. Aí já na hora de entrar no mercado a porta fecha. Ai, a porta que você fechou na minha cara. Não tem essas portas automáticas? Que na hora que você se aproxima ela abre, ela fecha e tique, treque. Aí você vai passar na hora que chega a sua vez, ó, e ela fica doida. Daí você diz, não gostei. Aí você está alimentando a fortaleza interior ou a fraqueza interior? Você me diga só. Ai, vó, estou alimentando a fraqueza. E a fraqueza agradece. Ai, olha, você nem sabe, eu estou com fome. E o que você quer? Olha, você viu essa porta, o que tem? Fale que você dependia dela não ter causado esse pane sofrido, né? Esse pane bem na sua hora. Que você teria um dia melhor se isso não tivesse acontecido. Só que você não percebe, mas você vai construindo dentro de você uma forma manifestada de caráter negativo que deveria continuar adormecido. Você sabe que quando a gente vive várias vidas, a gente tem, né, o nosso caráter. Em cada uma delas. Alguns foi mais positivo, outros foi mais negativo. E a gente deve, pela conduta, despertar os que são positivos e permitir que continue adormecido os que são negativos. Você entende, avó? Então, você foi no mercado. Quando você reage com aquilo que é negativo, no sentido de dizer, eu não gostei, você está vestindo a roupa da criança que entende que está ali para ser ajudadinha. Ajudei eu que eu sou criancinha. E como que você quer que eu ajude? Dá um sorriso para mim. Pega na minha mão. Me dá um doce. Você não acha que é feia, minha neta? Ei, meu neto, grande desse jeito pedindo doce para os outros. Eu não peço doce, vó. Pede doce sim, no sentido de que se algum fizer alguma coisa que no seu paladar não é, como que dizer, né? Digestiver, que dizem, né?
Daí você já não gosta. Ai, olha, eu fui falar com o moço, perguntar onde é que fica a seção, né, das frutas, e ele disse, eu pareço empregado daqui desse mercado? Daí você fala, não. E ele responde, então o que você teve que vir falar comigo? Aí você fala, e qual que é o problema? Eu sou casado, a minha mulher é ciumenta. Tenho certeza que agora alguém vai falar para ela que eu estava de conversa com mulher bonita aqui. Olha, você até agradece. Ai, obrigada por chamar ela de bonita. Mas ela não vai gostar, você não tinha nada que vir falar comigo. Daí você fica amarga também. Você fala, nossa, desculpa, eu não sabia. Ah, não sabia, olha ali, ó, tá vendo? O que tem? O que está escrito no colete dele? O nome do mercado, você fala. Aqui a minha roupa tem colete? Você diz, não tem. Então o que você tem que vir falar comigo? Aí você diz, olha, eu já pedi desculpa. Mas não é desculpa, agora eu vou ter que arcar com as consequências lá em casa. Porque a minha mulher vai perguntar, ainda que ela não veja, que ninguém fale para ela, ela vai perguntar, você conversou com alguma mulher bonita? Ela sempre faz isso. E eu vou mentir para ela? Ah, mas senhor, você diga a ela que o senhor falou com uma moça que perguntou para o senhor apenas onde era a seção de fruta. Daí ele vai dizer, e você acha que ela vai acreditar nisso? Mas não tem problema, eu vou embora, agora por culpa sua eu vou ter uma péssima semana. Saia de perto de mim. Aí ele sai assim, pisando brabo, assim, nossa, fazendo a terra tremer até. Ai, você fica até assim, perde um pouco, né, o rebolado, você cai a sua pressão, você alcança no banquinho, você senta um pouco e fala, gente, o que aconteceu aqui agora? Eu não estava esperando por essa. Ai, você respira e diz, esse mundo tá louco, viu? Tá de ponta cabeça. Mas que homem mais educado. E agora, com que cara que eu fico? Gente do céu. Eu não queria que ele passasse por isso, mas como que eu ia saber? Ah, esse mundo cada dia mais difícil, viu? Você fala. Daí a fraqueza lá de dentro grita. Fica indignada. Aí você fala, por quê? Ah, onde já se viu, a gente encontra cada um no caminho que olha. Assim não dá para ser feliz. Daí você concorda, você fala a verdade. Assim não dá para ser feliz, não. E bastou, né? Bastou para você alimentar a fraqueza dentro de você. Daí algum dia você quer ter disciplina. Disciplina fala, nessa casa eu não entro. Você fala, disciplina, vem aqui que eu preciso de você. Aí ela fala, você anda com a fraqueza. Eu vou aí na sua casa, né, interior. Eu olho para as paredes, tudo pichado com a letra da fraqueza. Tudo com um cheiro horrível, que é as plantas da fraqueza, que ela fica aguando toda vez que você alimenta ela. Tem umas cobras peçonhentas aí dentro que a fraqueza cria. Aonde que tem espaço para disciplina? Como que eu vou entrar aí dentro? Daí você reclama, ai, como que pode ser que eu não tenho vontade de fazer nada, meu Deus? Você alimentou a fraqueza dentro do seu. É daí como que fica? Então, minha neta, todos os dias, você tem que se conhecer. Porque o autoconhecimento é instrumento de luta, que te ajuda a se posicionar. Onde eu estou neste momento, em relação com onde deveria estar emocionalmente, mediante esta adversidade. Que conduta mental eu estou vestindo dentro do acervo
que eu já tenho acesso. Se você já viu alguém superar uma adversidade com paz de espírito, você já viu, porque você já leu o Evangelho de Jesus. Então você também pode e deve, né? Olha, é um dever da gente, sim. Quando você fala, eu não consigo, vó. Eu não tenho vontade de estudar, vó. E você precisa estudar, né? Vamos dizer que você coloca para si mesma uma meta. Essa meta reside em 2 anos de distância de onde você está. Mas para você alcançar ela, você tem que estudar 6 horas por dia, todos os dias, com afinco e com inteligência. É dável. Mas daí você fala, a hora que eu sento para estudar, eu perco a vontade, me dá sono, eu quero brincar, eu quero desenhar, eu quero pintar, eu quero dançar, eu quero passear, eu quero falar com meus amigos, eu quero estourar pipoca. Eu quero tantas coisas. Daí você está se enganando, achando que é você que quer. Não é você que quer. Quem quer tudo isso é a sua criança interior. Então você tem que separar bem o que é você e o que é a sua criança interior. Então a avó começou explicando hoje que, em primeiro lugar, você tem que aprender a se desapegar de tudo que a terra tem a oferecer, dando a cada uma dessas coisas o rótulo de algo que você precisa. Porque ao fazer isso, você cria relação de dependência, e o problema não é querer, mas é o apego que traz o sofrimento. Primeira parte, a avó falou isso. Depois a avó começou a falar para você que se você passa o dia alimentando, olha o problema, a fraqueza dentro de você, outros sentimentos nobres não farão moradia no seu interior, nem a disciplina. Olha, quando você fala, felicidade vem aqui dentro, ela fala, olha, eu estou por detrás dessas paredes que você criou. Eu não vou entrar, eu já sou a casa, eu sou o seu espírito, que você não enxerga. Dado o número de paredes que você levantou, dentro da qual você vive morando. A ilusão do universo material. Olha o problema. E agora a avó está falando que dentro da sua realidade imediata, para alcançar aquilo que você quer, não existe impedimento, que é o que sempre trava a gente, né? Psicológico e emocional, porque às vezes você tem as condições físicas, o dinheiro, o tempo, tudo isso você tem. Pouco, mas para alcançar o que você quer, você tem, para dar o primeiro passo, você tem. Então, 99% do que te bloqueia, do que você diz que impede você de chegar onde que você quer chegar, não está relacionado ao tempo nem ao dinheiro. Porque tempo você tem. E dinheiro também. Aí você fala, mas aqui olha, eu não tenho disciplina. Disciplina não entra em casa de gente que hospeda a fraqueza, a derrota, a incompreensão. São todas irmãs. Elas moram tudo dentro de você. A impaciência. É verdade. A intemperança. Você alimenta elas, cada uma aluga um andar inteiro dentro do seu prédio interior. É verdade. Aí todo dia você alimenta aquilo. Daí você quer ter sentimentos nobres. Morando aí dentro não vai ter. Então, o que a avó está dizendo? Olha só como é que são as coisas. Você quer, daqui 2 anos, viver numa realidade
que só está acessível para gente adulta, se comportando como criança. E você não percebe que isso é um absurdo, um completo disparate. Como que você vai viver uma realidade diferente daquela, aonde vivem as pessoas que cultivaram sobriedade durante 2 anos? Impossível. É impossível. Você entende, avó? Entendo. Ai, agora entendi, vó. A avó está falando para você que na hora que você está estudando, você dá um comichão, você dá formiga na cadeira, que você não consegue ficar sentada. Se você começa a pensar no que vai comer, começa a pensar em jogar videogame, começa a pensar em qualquer outra coisa, menos o que vai levar você para a meta que você mesma colocou para si, o que está acontecendo ali? Você está passando para o banco do passageiro e dando o volante do seu destino para a criança interior. É verdade. Quem faz isso em sã consciência? Você chega em casa, sua mãe fala assim: oi mãe, tudo bem? Ela fala: oi filha, o que você fez essa semana? Lembra o carro que eu comprei? Não, que carro? Não, que eu comprei não, né? Que Deus me deu o corpo físico, eu lembro o que tem. Então, eu deixei uma criança dirigindo ele, aí ela fala: pelo amor de Deus. E o que aconteceu? Ai, só desastre, só acidente. Qual acidente? O acidente de eu não ter avançado e muitas vezes ter retrocedido. Por quê? Porque se você estava estudando, daí você deixa a criança dirigir seu carro, aí você vai ver uma série. Aí você vai passear, aí você vai na academia, aí você vai comer, aí você vai beber, aí você vai se divertir, aí você vai ficar nesses videozinhos de short pra cá, de short pra lá. Antes, pra mim, short era um negócio que os jovens vestiam, né? Agora, short é esses vídeos curtos do youtuber. Daí tudo, aí fica vendo, passa um, passa outro, é um gatinho, é um cachorrinho, é uma mensagem bonita. E a inteligência artificial já até sabe do que você gosta, e se você entra no TikTok, eles então, ai meu Deus, você fica presa lá dentro. Eu já nem entro nada disso. Meu neto falou: vó, não entre nisso, vó, que isso hipnotiza você. E ele tá certo mesmo. Deixa você ali, consumidor. Você vira um consumidor, como quer dizer, viciado. Não é? Você imagina, você come um doce, daí você nem terminou de engolir, já pega outra e come, pega outra e come, pega outra e come, uma hora intoxica. Tudo que é demais intoxica, não é verdade? É verdade, avó. É videozinho demais também intoxica quando é demais. Tudo que é demais é demais. E se é demais não é bom, até aquilo que é gostoso, é saudável. Quando é demais, não é bom, minha neta. Então não precisa ser sua mãe. Se você chega em casa de noite, vamos fazer uma história aqui, uma hipótese. Vamos dizer que no final do dia você vai encontrar o seu futuro eu. Ele vai estar fortalecido ou ele vai estar, como quer dizer, magrelo. Magrelo e com fome. Ou ele vai estar forte, vai estar com boa saúde. Daí, no final do dia, a depender do que você fez durante o dia, é o futuro eu que você vai encontrar. Por quê? Reproduzindo a mesma conduta no dia seguinte, o resultado que você vai ter é aquela versão sua piorada. Aí você conversa com ela fala assim para você: olha, eu não tenho nem onde morar direito, eu não tenho o que comer direito lá no futuro. Porque hoje você deixou a criança interior dirigir o seu carro. O que a criança interior prioriza? O prazer temporário. Aquilo
que não alimenta verdadeiramente. É verdade. Porque a criança ela não está preocupada com amanhã. E isso é ruim, vó. Olha, o sábio, ele não se preocupa com o amanhã no sentido de viver plenamente o presente. Só que a diferença da criança é que ele entende que nesse não preocupar-se deve ser colocado ações corretas que condizem com as conquistas que você já tem. Uma criança não tem as conquistas que você tem. Você já é adulto. Você sabe das suas responsabilidades. Não se deve se preocupar com amanhã no sentido de que mais vale viver no presente fazendo o melhor que pode, com aquilo que tem, onde que você foi colocada. Tendo fé que isso basta. E não só isso, tendo consciência que muito mais daquilo que é o melhor que você pode fazer hoje, você não dá conta de fazer, porque esse é o seu limite. E é tudo que a vida pede de você, para no dia seguinte, você ter criado o mérito de acessar um ambiente vibratório de mais conforto, de mais entendimento, de maior saúde e de mais harmonia. Você entendeu, avó Vicentina? Ai, que bom. Então, se você termina o dia, depois volta para casa, a sua mãe, mas sobretudo, ou o seu cônjuge, ou um amigo, mas sobretudo, o seu eu futuro vai te perguntar, no tribunal da sua própria consciência, quem é que dirigiu seu carro hoje? E você tem que responder. Foi eu, a versão adulta minha, que tem uma meta e vai conquistá-la. Ah, então na hora que você estava fazendo o que precisa fazer para chegar onde você quer, daqui 2 anos, você não disse que ai, me deu vontade de ir para a piscina, eu abandonei o meu futuro eu, deixando o legado a uma situação feia. Exatamente. Você não vai falar isso porque você não vai fazer isso. Antes, ao voltar em casa, você vai falar, eu mesmo dirigi meu carro. Na hora que deu vontade de jogar videogame, daí você deixou o seu eu superior, né? O seu eu adulto e consciente dizer à sua criança, é preciso protelar o acesso ao prazer e ver naquilo que é importante realizar maior satisfação. Porque, dessa forma, eu vou estar conquistando o que eu decidi ser importante, nem foi os outros. Não é os outros que colocam a meta para você. É você mesma. Ai, vó, mas a senhora nem sabe. Eu não tenho meta nenhuma. Tem, todo mundo tem. Ainda que não escreva e não fale, todo mundo quer estar melhor amanhã do que está hoje. Mas não vai ser com criança dirigindo o seu carro. Não vai ser. Então, vamos resumir o que a avó falou hoje. Primeiro, a avó explicou para você que o reino dos céus, que o Mestre Jesus ensinou, está dentro de você. Se você buscar ele fora e criar relação de dependência com o que o externo pode te dar para você ter paz e ser feliz, você está se enganando. E ainda que desencarne,
vai ter a sua energia associada a esse planeta ou outros planetas de prova e expiação, aonde só se é feliz alcançando o que está fora, e não vai terminar mais isso. 1 milhão de reencarnação, de sofrimento, de ilusão, de auto-enganação, tendo que nascer bebê, sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Para quê? Aí você fala, é divertido. É vício. Olha, a avó está falando que encarnação é vício. Não. A avó está falando que o vício seu de precisar daquilo que só existe no universo material faz você ficar presa nele, inadvertidamente, por tempo indeterminado. Viu? Então, o mundo é só um cenário que foi criado para dar palco e espaço para as pessoas, para os espíritos, né? Que se converteram em pessoas com personalidade e caráter ali dentro existir, gozando do que tudo ali pode oferecer, chamando de prazeroso a vida na morte da manifestação física. A manifestação física para o espírito é um tipo de morte, porque vida mesmo é para além da pátria espiritual, que a gente nem sabe o que é, mas é para aquele lado lá, não é aqui. Então a avó primeiro falou isso para você: queira as coisas, mas não precise delas, porque o apego, que é essa relação de dependência com o mundo externo, é o que traz o sofrimento, que nem ensinou o Buda. Olha o problema. Depois a avó falou: cuidado com alimentar a fraqueza, e depois querer ter força para realizar as coisas na terra. E como a avó explicou, se alimenta a fraqueza quando diariamente você não identifica comportamento motivado por posse, paixão e desejo. É quando você coloca criança para dirigir o seu carro. Porque a criança, ela sempre precisa de um doce, de um brinquedo, de um sorrisinho, de um abracinho. E de que pegue na mão dela. Senão, ela não tem paz. Ai, você nem sabe como que eu fiquei triste. Por quê? Ai, porque eu comecei a fazer alguma coisa, depois eu fiquei sem vontade. Por que você ficou sem vontade? Porque eu achei que daí aquela atividade não ia trazer benefício financeiro para mim no futuro. E qual que ia? Outra. E por que você não foi pela outra então que você acha melhor? Ninguém está falando que a outra é melhor, você mesma está dizendo. Ai, porque leva 1 ano para alcançar ela. É o que tem? Ai, daí eu começo a caminhar em direção dela, no meio do caminho eu perco toda a minha vontade de andar naquela direção. Daí a avó explicou: não é você que perde a vontade, é que você dá o volante do seu veículo para a criança dirigir. E a criança não quer nada com nada, ela só quer brincar, ela só quer se divertir. Só que quem tem responsabilidade pela sua vida é a sua versão adulta. Ai, vó, então você está falando que a minha versão adulta quer viver assim, a vida de criança. É verdade. E depois, a sua versão adulta, vivendo a vida de criança, não vai ter acesso, porque não cultivou aquela vibração. A realidade que os outros que colocaram a criança no banco do passageiro alcançaram. Você não vai alcançar aquela realidade que quem
viveu como adulto, vai alcançar. Por quê? Porque você não cultivou o conjunto de condutas e não assimilou as experiências necessárias para lá chegar. Entendeu, avó Vicentina? Acredito que sim. E que bom e que importante isso, né? Olha, porque agora, nem terminando esse encontro, você já é outra pessoa. Você já tem ciência que existe dentro de nós essa dualidade, que seria o corpo, que é a criança, que quer doce, que quer brincar, que quer sexo, que quer, olha, tudo que é gostoso, ele só quer fazer isso. Se você deixa, amanhã ele volta e faz de novo. Ele volta e come o doce de novo. Ele volta e transa de novo. Ele volta e brinca com o brinquedinho de novo. Joga o videogame de novo. Faz aquilo que só dá prazer. Aí os outros falam, a gente deve fazer o que dá prazer. Exatamente. Deve fazer só o que é harmonioso para o espírito. E chama isso de prazer. Não o que dá prazer para o corpo. Porque o corpo, ele não sabe que você é um espírito imortal. Ele sabe, né? Mas ele quer defender a dele. Porque ele sabe que ele vai morrer. Ele fala, esse espírito imortal, amanhã ele incorpora, ele morre, né? Reencarna no outro corpo. E eu, como que fico? 80 anos e acabou para mim. Sai. Eu vou me divertir. Tudo o sexo que eu puder fazer, eu vou fazer. Se eu puder usar droga, eu vou usar droga. Se eu puder brigar, eu vou brigar. Se eu puder brincar, eu vou brincar. Olha, tudo que for que eu puder fazer, que me traz a diversidade, tudo aquilo que for diferente, que é novo, eu quero abraçar. Eu quero viajar. Eu quero uma família. Agora eu quero um filho. Agora como é que é isso? Eu vou provar isso. Agora aquilo. Isso é gostoso? Eu gostei tanto, vou repetir. Que legal. E como é que é? Tudo que é perigoso ele quer fazer. Eu vou fazer. Porque só se vive uma vez. Ele tá certo. Ele só vive uma vez. É a criança. Você tem que educá-la. É o cavalo que está conduzindo a charrete, que leva o seu espírito. Então, por isso que quando algum espírito incorpora, ele fala, eu estou incorporado no meu cavalo. Que é o corpo que carrega o seu espírito. Que é o que a irmã Clara falou para São Francisco de Assis. A gente tem que cuidar do nosso burrinho. E o burrinho é o corpo da gente. Esse não pode estar conduzindo a sua vida na terra. Tem que obedecer o adulto na casa, que é o seu espírito. Agora, o seu espírito, ao seu espírito é dada a liberdade, o livre-arbítrio de vir à terra e seu corpo. E viver o que o corpo vive. Deixar o corpo fazer o que ele quer. Só que não vai vir liberdade sem responsabilidade. Plantação sem colheita. Viu? Sempre que você fica chateada, que não conquistou no prazo de um dia, de um mês ou de um ano, qualquer tipo de meta, é o seu espírito que te está cobrando. Olha. Que está se cobrando, né? Não está cobrando ninguém, está se cobrando. Eu deixei a criança dirigir o meu carro. E agora eu perdi todo esse tempo. E daí ele fala, olha como é que é. A hipnose, né? Do universo material. O espírito, esquecendo o que é bom para ele, dentro da hipnose, ele começa a achar que ele é o corpo. E ele começa a ter medo de tudo. De faltar alguma coisa para ele amanhã. Se você é espírito,
você entende a linguagem de Jesus Cristo, que disse, olha, se até os lírios dos campos se vestem melhor que vocês, se os passarinhos têm sempre o que comer, por que vocês vão viver no medo de que amanhã vai faltar alguma coisa? Falta de conexão com a espiritualidade, com a realidade da natureza universal. Dificuldade de universalizar-se, e por isso não só deixa de conquistar tudo o que poderia, mas vive à sombra do próprio potencial. Olha o problema. É verdade. Então, a partir de hoje, o que você vai fazer? Entendendo tudo que a avó falou, na hora que estiver fazendo o que é importante, dentro do trajeto de hoje, até alcançar aquilo que você colocou como meta, na hora que você estiver no meio do caminho e der vontade de fazer outra coisa, você já vai se conhecer. Você vai dizer, não sou eu que estou querendo ir. É a criança interior. Criança, eu não te posso dar esse doce hoje. Vamos postergar esse momento de prazer? E ver prazer nisso que eu estou fazendo? Porque senão, o doce que você come hoje é a casa que te vai fartar amanhã. É a conquista da vibração necessária para acessar um ambiente diferenciado, aonde você poderá encontrar maior harmonia e maior satisfação. Daí a criança vai, sim, ela vai negociar, ela sabe, não é uma criança pequena. Daí ela diz, então pronto, vamos ver prazer e harmonia e alegria naquilo que é responsável fazer durante o meu dia, durante o meu mês e durante o meu ano. E pronto, resolvido está, viu? Daí você não vai mais ficar com falta de vontade, você não vai mais alimentar a fraqueza interior, viu? Isso é muito bom. Só com o conhecimento que você recebeu aqui, e que já recebeu outras vezes, que você consegue se conhecer. Ao se conhecer, entender essa dualidade intrínseca do ser humano, e com ela iluminar-se. Ao iluminar, a gente constrói uma sociedade iluminada. É assim que a gente faz caridade, ancorando a luz na terra, sendo a diferença que a gente quer ver no mundo. E, sobretudo, cultivando sobriedade sempre, viu? Eu digo como digo sempre, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos, e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente entende as palavras de Jesus, busca estudá-las, e interpretá-las sobriamente, e vestir a paz de espírito e a plenitude perante tudo que a vida nos apresenta, viu? Na graça de Deus. Então vá, anjo de luz, beijo da avó, até daqui a pouco, porque daqui a pouco eu volto, viu? Beijo. Lembretes da alma com Vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oh, 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 oh.
Porque, que nem que a avó falou, quem tem cabeça, né? E energia boa, vai sim, dentro da frequência divina, fazer o melhor que pode com aquilo que tem, onde que foi colocado. Olha, nem olha você, cuidado, que você não queira ser aquilo que você não é, viu? E justamente, Deus não dá asa às cobras, né? É as outras cobras que batem palma e dá asa pro prejuízo delas mesmas. Olha a nossa sede pela diversidade, né? Falta de equilíbrio interno, falta de estar pleno dos ensinamentos de Jesus. A gente fica vazio, né? É aquele que vive do externo e está de costa para Deus. Você, cuidado, a avó repete porque você precisa. Olha, você precisa interiorizar isso, minha neta. Então, cuidado com o encantador da serpente. Só chega no ouvido de todo mundo, né? Mas só chega no coração de quem está se enganando. Quer retorno sem trabalho, sem dedicação. Isso não existe. Isso é marcar encontro com a decepção. Não caia você nessa, viu? Cuidado com pessoa que vende o não esforço. Então, quanto mais duro você trabalha, quanto mais você se esforça, mais aquilo vai depurando você, vai fazendo você brilhar desde dentro para fora. E é desse jeito. Trabalho duro, disciplina e boas ideias, né? Então, essa pessoa se dedica. É que nem que a avó falou. Sabe onde que ela quer chegar? E cada dia mede o seu progresso, viu? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Olha, mas cuida o que a avó está falando com o seu coração. Mas preste muita atenção. Sempre que você se vê abraçada com a preguiça, pode ter certeza, você não está cuidando das coisas que estão se deteriorando. Por quê? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Quer varrer o negativo da face da terra? Para de bater palma para ele, abraçar ele, hospedar ele na sua casa, na sua cabeça e no seu coração. Nunca se varre o negativo da face da terra, ancorando mais negatividade nela, por meio de briga, por meio de ódio. Viu? Ah, mas o outro faz errado. Odiar ele não é o caminho certo. Odiando, você só multiplica a treva que já existe no mundo. Não é o caminho. Só o amor constrói. Quer varrer o negativo? Brilhe. Onde há luz, não há escuridão. Pode ter certeza. A dor que te visita não vem pra castigar. É lição da alma que chegou pra te acordar. Se a vida te aperta, não grita, sou vítima, não. Ergue a cabeça, meu filho, Deus te quer em evolução. Chorar é humano, mas estagnar é opção. O espírito cresce é na renovação. Se o fardo tá pesado, não se faz de coitado. Convida a prece e caminha lado a lado. Espírito forte não espera salvação. Trabalha, confia e age com retidão. A dor não é castigo, é um mestre que ensina. Quem só reclama perde a luz da disciplina. Quem vive dizendo não dou conta, sou fraco, se esquece que é alma imortal com pacto. Vieste à terra com missão e bagagem. Levanta e segue, isso também é coragem. O vitimismo é prisão pintada de dor, mas o espírito livre nunca caminha só. Tem mentor, tem anjo, tem luz na escuridão. Basta sair do lamento e agir com coração.
tropeço é um jeito de ensinar. O evangelho é a bússola e a dor é um mapa. Mas o Espírito desperto os olhos não tapa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas ações e nos nossos sentimentos.